Olá e boas-vindas para quem está acompanhando a nossa análise de hoje. Olha, hoje é domingo, 10 de maio, e nós vamos mergulhar num tema incrível: Elias, orando em meio à crise. A gente vai ver como um dos momentos mais sombrios na vida de uma figura histórica super resiliente pode ensinar a gente sobre exaustão, resiliência e recuperação. Vamos entender exatamente a mecânica dessa crise pessoal e a resposta divina para tudo isso. Bora lá? Então, vamos direto ao ponto. Pensa bem. Como é que um profeta vai de uma vitória milagrosa a pedir a própria morte em um único dia? É uma queda livre absurda, né? A gente está acompanhando a trajetória de alguém que acabou de viver o ápice absoluto da vida, o maior sucesso imaginável, e de repente desaba para o mais profundo desespero. Entender o que acontece nessa janela super curta de tempo é fundamental para a gente sacar como a nossa própria mente funciona sob pressão extrema. A história de Elias leva a gente por uma montanha-russa de contrastes absurdos. Quando a gente observa de perto as orações dele e a maneira exata, sabe, os detalhes de como Deus interagiu com ele nesse fundo do poço, a gente encontra revelações que são, de verdade, surpreendentes sobre o cansaço humano e o socorro divino. É o que a gente vai explorar agora. Mas olha, para entender a crise, a gente precisa primeiro entender o ambiente em que ele estava metido. Ele trabalhava basicamente no pior cenário possível. O texto bíblico de 1 Reis 16:33 vai direto ao ponto, vou ler para vocês. O rei Acabe provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Ou seja, não era pouca coisa. A gente está falando de um contexto de apostasia total, uma oposição implacável e uma hostilidade que, literalmente, ameaçava a vida dele o tempo todo. E é no meio desse caos total que acontece aquele confronto épico no Monte Carmelo, lá em 1 Reis 18. Foi o auge. O rei Acabe e todo o reino viram com os próprios olhos Deus responder à oração de um jeito direto, poderoso e inesquecível. A vitória parecia definitiva, a parada estava resolvida, sabe? Mas é aqui que a coisa muda de figura. Isso mostra perfeitamente a rapidez com que a vida vira de cabeça para baixo. Pensa na linha do tempo. De manhã, aquela vitória gigante no Carmelo. De tarde, do nada, uma ameaça de morte real e super agressiva. E quando cai a noite, uma fuga desesperada que termina num colapso total. O estado físico, mental e emocional do profeta simplesmente desligou. Pifou. Aí a gente precisa se perguntar, o que de fato provocou o desânimo de Elias? O que foi o gatilho? Como é que o cérebro humano processa um triunfo gigantesco e logo em seguida é engolido por um medo que paralisa tudo? A gente precisa dissecar essa queda para tirar as lições práticas disso para o nosso dia a dia. A resposta, na verdade, está no choque da nossa biologia e psicologia com as circunstâncias extremas. Em 1 Reis 19, a gente vê a fuga do profeta até chegar lá no versículo 4, onde ele simplesmente senta debaixo de uma árvore, joga a toalha e pede a morte. Ele diz: "Já basta, Senhor, tira a minha vida." Gente, sob uma exaustão extrema e uma fadiga daquelas que dói até a alma, o medo sufocou a fé dele. Isso prova que até mesmo as convicções mais inabaláveis podem ceder espaço para a desesperança quando a pressão passa do limite. E agora que vem a virada de chave, o maior contraste de toda essa história. Quando a mente entra em colapso e vem aquele pedido desesperado de morte, a gente espera o quê? Uma resposta divina cheia de trovões, talvez uma bronca homérica. Mas me diga uma coisa, em que a resposta de Deus lá no deserto foi diferente de toda aquela grandiosidade que a gente viu no Monte Carmelo? Olhem só que contraste absurdo. De um lado, no Carmelo, a gente tem aquele Deus que responde com fogo caindo do céu, alguém confundível, chocante e público. Do outro lado, no deserto, diante daquela depressão e exaustão absurdas, cadê o espetáculo? Não tem. O que a gente vê é pura ternura, um cuidado super íntimo e, principalmente, atenção imediata às necessidades fisiológicas mais básicas de um ser humano. Foi uma intervenção incrivelmente prática e cheia de compaixão. Vamos ler juntos 1 Reis 19, versículos 5 e 6. Deitou-se e dormiu debaixo da giesta. De repente, um anjo o tocou e disse: "Levante-se e coma." Ele olhou e ali perto da sua cabeça havia um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Pois é, às vezes a intervenção espiritual mais profunda que alguém precisa começa pura e simplesmente com um prato de comida e uma boa noite de sono. E olha, não era um lanchinho qualquer, tá? O versículo 8 mostra um detalhe fascinante. Ele se levantou, comeu, bebeu e, fortalecido por aquela comida, viajou nada menos que 40 dias e 40 noites. Imagina só, foi uma provisão cirúrgica, sabe? Milimetricamente calculada para dar a energia exata que ele precisava para enfrentar aquela longa jornada de restauração.
Trazendo isso para nossa realidade, onde a gente geralmente escorrega, é que no meio da tensão a gente exige que as respostas de Deus venham exatamente do jeito que a gente imaginou na nossa cabeça. A gente quer sempre o espetáculo, o fogo do Carmelo e acaba ignorando que o socorro real opera de maneiras muito maiores, muito mais altas e às vezes bem mais discretas. Essa lógica é perfeitamente descrita lá em Isaías 55, versículos 8 e 9, que diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. É isso. A forma como Deus responde a uma crise quase sempre vai muito além do que a gente consegue entender no momento. Ele opera num nível de sabedoria que é infinitamente superior ao nosso. Então, para amarrar tudo isso, o ponto crucial da nossa análise é este. A grande lição dessa jornada toda é a sabedoria divina na hora de aplicar o socorro. Um pai bondoso sabe exatamente do que a gente precisa em cada momento. Tem hora para a resposta grandiosa que abala as estruturas em público? Com certeza. Mas tem horas, minha gente, em que a resposta mais precisa vem na ternura, no silêncio e no descanso vital para uma mente que já não aguenta mais. Diante de tudo que a gente viu aqui, fica uma reflexão profunda para levarmos para a vida. Em tempos de crise incerta, seja numa exaustão silenciosa ou até depois de uma vitória avassaladora, como a gente pode se aquietar, confiar totalmente no Senhor e manter os olhos fixos nele, independentemente de quais sejam as circunstâncias? Fica aí essa pergunta poderosa para a gente pensar hoje. Muito obrigado por acompanharem e até a nossa próxima análise.